Chico Xavier. Falando à Terra, espíritos diversos. Falando à Terra. No campo da vida, os escritores guardam alguma semelhança com as árvores. Não raro, defrontamos com troncos vigorosos e eretos, que agradam a visão pelo conjunto, não oferecendo, porém, qualquer vantagem ao viajor. Ora são altos, mas não possuem ramaria agasalhante. Ora se mostram belos, todavia não alimentam. Ora exibem flores de vário colorido, que, no entanto, não frutificam. São os artistas que escrevem para si mesmos, perdidos nos solilóquios transcendentes ou nas interpretações pessoais, inacessíveis ao interesse comum. De quando em quando, topamos espinheiros. São verdes e atraentes de longe, contudo, apontam acúlios pungentes contra quantos lhe comungam da intimidade enganadora. Temos aí os intelectuais que convertem os raios da inteligência nos venenos ideológicos das teorias sociais de crueldade ou nos tóxicos da literatura fecinina, com que favorecem o crime passional e a mentira aviltante. Por fim, encontramos os benfeitores do mundo vegetal, consagrados à produção de benefícios para a ordem coletiva. São sempre admiráveis pelos braços com que acolhem os ninhos, pela sombra com que protegem as fontes e pelos frutos com que nutrem o solo, os vermes, os animais e os homens. São os escritores que trabalham realmente para os outros, esquecidos do próprio eu, integrados no progresso geral. Sustentam as almas, transformam-nas, vestem-nas de sentimentos novos, improvisam recursos mentais salvadores e formam ideais de santificação e aprimoramento, que melhoram a humanidade e aperfeiçoam o planeta. Este livro é constituído de galhos espirituais dessas árvores frutíferas. Os autores que o compõem, falando à terra, estimulam o coração humano à sementeira de vida nova. É a voz amiga de almas irmãs que voltam dos cumes resplandecentes da imortalidade, despertando companheiros que adormeceram no vale sombrio. Almas que ajudam e consolam, animam e esclarecem. Não temos, todavia, qualquer dúvida, não obstante o mérito do que exprimem, muita gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda a explosões de dinamite. Resta-nos, porém, a confortadora certeza de que, se há milhões de almas anestesiadas nos enganos da carne, já contamos no mundo com milhares de companheiros que possuem ouvidos de ouvir. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1951.
Chico Xavier. Falando à Terra. Oração ao Brasil. Rui Barbosa. Brasil, quando os povos cultos e poderosos exibem o verbo da força pela boca dos canhões, revivendo milenários estigmas da destruição e da morte, nós, os teus tutelados felizes, podemos exaltar-te o heroísmo silencioso. Adotaste-me por filho afortunado, quando te bati à porta acolhedora. Abre parênteses, nota. Refere-se o mensageiro espiritual à reencarnação anterior dele mesmo no Brasil. Fecha parênteses. Fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo, deixava, no fumo do pretérito, os impérios coroados de ouro, que alimentam a ignorância e a miséria com o baraço e o cutelo dos carrascos da liberdade. A truculência erguida em governo das nações, asfixiando o impulso generoso de comunidades progressistas, a tirania convertida em legalidade nos tronos de rapina, a mentira e a astúcia mascaradas de sacerdócio, a opressão inquisitorial dos perseguidores da fé livre, buscando perpetuar o negrume da Idade Média, a fábula impiedosa pretendendo orientar as letras sagradas e, por fantasma erradio, a revolta, dominando cérebros e corações, para, mais tarde, arremeter de improviso aos gulosos comensais do poder. Atravessei os pórticos do Templo da Fraternidade, que o teu clima de paz me oferecia. Deslumbrado à luz de teu céu, ajoelhei-me ante o cruzeiro resplandecente que te inspira, recordando o divino herói crucificado. Aqui, o patíbulo não era o caminho dos sonhadores. O crime organizado não era a curul administrativa. As trevas das consciências não eram a expressão religiosa. O despotismo purpurado não era o refúgio à intolerância. O cativeiro das paixões inferiores não era a aristocracia da inteligência. O assassínio das opiniões não era a glória do feudalismo jactancioso. A violência não era segurança. A carnificina não era o brilho do mando. O sangue e o veneno, a prepotência e a traição não eram a galeria brilhante da política do terror. A fogueira não era o prêmio à investigação e à ciência. A condenação à morte não era o salário dos mais dignos. O perfume da terra misturava-se à claridade do firmamento, e orei, agradecendo à providência divina o acesso aos teus celeiros de pão e de luz, de compreensão e de bondade. Em teus caminhos, rasgados pela renúncia de apóstolos anônimos, estampavam-se os rastros de todos os corações que se haviam fundido no crisol do amor sublime para os teus primeiros dias de nacionalidade. Ouvi o cântico das três raças, que o trabalho, a simplicidade e o sofrimento consagraram para sempre em teu nascedouro,
e recebi a honra de compartir o esforço de quantos te prelibaram a independência. Por ti, em minha frágil estrutura de homem, amarguei os tormentos do operário e as angústias do orientador. E, enquanto te acompanhava os vagidos no berço da emancipação que conquistaste sem sangue, por ti fui quinhoado com a graça do desfavor e do exílio, para voltar, depois, à cabeceira do infante que te guiaria os destinos, durante meio século de probidade e sacrifício. Abre parênteses, nota, referência a Dom Pedro II, fecha parênteses. Lidador, novamente sentenciado ao ostracismo, aguardei a morte, com a serenidade do servo consciente. Feliz pela exação no cumprir seu dever e crente na tua destinação de terra prometida, que o Rei entronizado na cruz estremece e amanha. Sob a inspiração viva de teus dilatados horizontes de luz, jamais me alapei nas dobras da pusilanimidade, quando se me exigisse valor. Jamais urdi a ficção, refugindo a realidade. Jamais contubernei com a felonia contra a inocência. E, ardendo no propósito de servir-te, no resgate de minúscula parcela do meu débito imenso, entranhei-me, venturoso, no labirinto da reencarnação, ideando contigo a pátria da renovação humana. Reconstituído o templo de carne, de cujo órgão se irradiariam as ondas do pensamento, devotei-me de novo ao culto de teu progresso incessante. Eu que desfrutara o privilégio de sentar-me nas assembleias que te planejavam o grito libertador. Assomei a tribuna de quantos te defendiam os ideais republicanos, filiando-te na legião dos povos cultos e determinadores. Por ti, partilhei o governo, usei a autoridade, preservei a ordem, louvei o patriotismo, encareci a democracia e confundi-me com o povo, vivendo-lhe as expectativas e aspirações. A invocação de teu nome, e acima de todas as cogitações peculiares, ao homem de Estado e ao filho honrado da plebe laboriosa, que eu fui, advoguei em tua companhia a causa da liberdade, compreendendo o apostolado de amor universal com que subsiste a tona da civilização. Nunca me honrei com aplausos e louros, que os não mereci, mas vigiei quanto pude na preparação de tua vitória, exercendo o ministério do direito a que te afeiçoaste. Desde o sonho impreciso dos missionários expatriados que te marcaram as primeiras linhas de evolução, voltados para o esplendor da Igreja primitiva, incorporando-te à essência de meu sangue e de meu ideal. Confiei-me, célula microscópica, à tua grandeza imperecível, e tomei assento nas lides da palavra e da pena, nos tribunais e nas praças, nos jornais e nos comícios, quase sempre sozinho, na guerra sem quartel daqueles que não conhecem o conselho dos generais, nem o apoio das baionetas.
Por ti suportei, orgulhoso, o peso de asfixiantes responsabilidades que me feriram os ombros e me iluminaram o coração, na evidência e na obscuridade, aprendendo e sofrendo contigo na escola da igualdade, da tolerância e da justiça. E agora que a ciência mortífera grava transitória supremacia nos regimes, estimulando a política da força pelo triunfo numérico, que a perversidade da inteligência lança o descrédito nos fundamentos morais do mundo, que a crise do caráter emite vagas negras de perturbação e desordem, que a toga desce da majestade dos seus princípios para dourar os instintos da barbárie nos tremendos conflitos internacionais que se agigantam no século, que a moral religiosa concorre ao pleito de dominação indébita, imergindo nas trevas da discórdia as consciências que lhe cabe dirigir, que a doutrina do sílex substitui os tratados nas guerras sem declaração, que os dogmas de todos os matizes se insinuam nas conquistas ideológicas da humanidade, preconizando a mordaça e o obscurantismo. Agora ponho meus olhos em teu vasto futuro. Possa continuar ecoando em teus santuários e parlamentos, cidades e vilarejos, vales e montanhas, florestas e caminhos, a palavra imortal do Mestre da Galileia. Conserva a tua vocação de fraternidade, para que os mananciais da bênção divina jorrem luz e paz sobre a tua fronte dignificada pelo esforço cristão na concórdia e na atividade fecunda. Guarda o teu augusto patrimônio de liberdade, à distância de todos os gigantes do terror, dos deuses da carniça e dos gênios da brutalidade, que tentam ressuscitar os fósseis da tirania. Elege o trabalho por bússola do progresso e da ordem, porque de tuas arcas dadivosas manará novo alimento para o mundo irredimido. Templo de solidariedade humana, teu ministério de pacificação e redenção apenas começa. Novo hino será desferido por tua voz no coro das nações. Nem Atenas adornada de filósofos, nem Esparta pejada de guerreiros, nem estátuas impassíveis, nem espadas contundentes, nem Roma, nem Cartago, nem senhores, nem escravos, desdobrem-se, isto sim, em teu solo amoroso os ramos viridentes da árvore do Evangelho, a cuja sombra inviolável se mitigue a sede multimilenar do homem fatigado e deprimido. Desfralda o estrelado pavilhão que te assinala os destinos, e não te quebrantes à frente dos espetáculos cruentos, em que os povos desprevenidos da atualidade erguem cenotáfios e ossuários à própria grandeza. Descerra hospitaleiras portas aos ideais da bondade construtiva, do perdão edificante, do ilimitado bem, porque somos em ti a família venturosa do cristianismo restaurado e, por amor, se necessário, 1000 vezes nos confundiremos no pó abençoado e anônimo dos teus caminhos floridos de esperança,
empunhando o código da justiça para o exercício varonil do direito, emergindo das sombras da morte, celeiro sublime da vida renascente. Grande Brasil, berço de triunfos esplêndidos, aberto à glorificação do Cristo, seja Ele a tua inspiração redentora, o teu apoio infalível, a trave mestra de tua segurança, e enaltecendo o messianismo do teu povo fraterno, em cujo seio generoso se extinguem todos os ódios de raça e se expungem todas as fronteiras do separatismo destruidor. Que o Mestre encontre no âmago de teu coração o sagrado poiso das boas novas de salvação, descendo, enfim, da cruz de nossa impenitência multissecular para conviver com a humanidade terrestre para sempre. Rui Barbosa, 1923. Estadista e jurisconsulto brasileiro, primoroso estilista, vasta erudição, grande eloquência, foi um dos fundadores da República no Brasil. Desempenhou um papel preponderante na formação e evolução da nacionalidade brasileira. Membro fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores escritores da língua portuguesa, glória luminosa do Brasil. Chico Xavier, falando à terra. Caridade. Fabiano de Cristo. Sem a caridade, tudo na terra que povoamos seria o caos do princípio. A ciência ateará sempre a chama da palavra nos lábios humanos, erguendo pedestais à inteligência, mas, sem a caridade de Jesus, que alimenta o corpo e sustenta a vida, debalde se levantarão púlpitos e monumentos. Todos os patrimônios que enriquecem o homem foram acumulados pela graça do Senhor, considerando o progresso em seus alicerces profundos. A caridade divina é tangível em toda parte. Caridade é o ar que respiramos, a luz que nos aclara os caminhos, o grão que nos supre de forças, o pano que nos envolve, a afeição que nos acalenta, o trabalho que nos aperfeiçoa e a experiência que nos aprimora. O mundo inteiro é uma instituição de amor divino, a que nos acolhemos para amealhar a riqueza do futuro. A caridade é a coluna central que o mantém. Sem ela, que exprime paciência e humildade, serviço e elevação, a máquina da vida paralisaria em todas as peças. Sem ela, os santos mofariam no paraíso e os pecadores clamariam, desesperados, no inferno. Os fortes não se inclinariam para os fracos, nem os fracos vicejariam ao contato dos fortes. Os sábios apodreceriam na estagnação, por ausência de exercício, e os ignorantes gemeriam, condenados indefinidamente às próprias trevas. Mas a bendita sentinela de Deus é o anjo guardião do universo e nunca relega as criaturas ao desamparo.
ensinando que a vitória do bem, com ascensão para a luz, é sempre obra de cooperação, interdependência e fraternidade. A estátua não desfrutaria o louvor da praça pública sem a caridade do material inferior que lhe assegura o equilíbrio na base. A luz não nos livraria das sombras se a candeia acesa no velador não lhe dirigisse os raios para o chão. O solo aceita as exigências do rio que o desgasta incessantemente, e, com isto, a escola terrestre permanece viva e fértil. A semente conforma-se com o negrume e a soledade na cova, e, assim, a mesa tem pão. Sem obediência às normas da caridade, que exalta o sacrifício de cada um para a bem-aventurança de todos, qualquer ensaio de felicidade é impraticável. Somos todos filhos da graça divina e herdeiros dela, e, para santificarmos a vanguarda do progresso, é imprescindível dar de nós mesmos em oferta permanente ao bem universal. Todo egoísmo está condenado de início. A água sem proveito putreface. O arado inativo é carcomido pela ferrugem. A flor estéril torna ao adubo. O espírito permanentemente circunscrito ao estreito círculo de si mesmo é castigado com a desilusão. Recebendo as bênçãos do céu através de 1000 vias, a cada instante da experiência no corpo, o homem que não aprendeu a dar em auxílio espontâneo aos semelhantes é louco e infeliz. Multipliquem-se palácios para a administração e para a cultura do cérebro, mas, enquanto a porta do coração não se descerrar ao toque do amor fraterno, a guerra será o vulcão espiritual do mundo, devorando a paz e a vida. Descubram-se preciosos segredos da matéria e entoem-se cânticos de triunfo no seio das nações gloriosas da terra. Mas, enquanto o homem não ouvir o apelo suave da caridade para fazer-se verdadeiro irmão do próximo, o solo do planeta permanecerá empestado de vermes e encharcado de sangue dos mártires, que continuarão tombando a serviço da divina virtude em intermina caudal. Frei Fabiano de Cristo, 1747, célebre religioso capuchinho do Rio de Janeiro, deixou admiráveis tradições de caridade e humildade cristãs. O povo tinha-o como um santo e muito pranteou a sua perda. Chico Xavier, falando à terra, espíritos diversos. Reminiscências. Medeiros e Albuquerque. O Brasil republicano vagia entre as faixas do berço, quando conheci Manuel Ramos, nome pelo qual designarei um amigo obscuro, que abracei pela primeira vez no curso de breve contenda com portugueses ilustres, a propósito de Floriano. Comentávamos desfavoravelmente as atitudes cordiais do embaixador Camelo Lampreia, que primava pelo bom senso,
na conciliação dos elementos exaltados, ante os atos do Consolidador, quando um amigo brasileiro, justamente indignado, se prepara a revide de enormes proporções, de punhos cerrados e carantonha sombria. Assustado, procurava eu apartar os contendores, quando surge o Manuel, com a carcaça de um touro e com a alma de anjo, evitando o pugilato. Conteve os antagonistas, qual se fora um gladiador romano, habituado ao manejo de feras, e eu, tomado de simpatia, ofereci-lhe a mão em sinal de reconhecimento, quando os ânimos irritados possibilitaram a conversa pacífica. No amplexo amistoso, porém, observei que Manuel não era servidor comum que se contentasse com a gorjeta ou com o elogio fácil. Surpreendeu-me com o seu olhar indagador, a fixar-me insistentemente. E quando preparei, intencional, as frases da despedida, o musculoso interventor da rixa, inesperada, me falou, sem preâmbulos: Doutor Medeiros, poderá conceder-me uma palavrinha? Quem não anuiria em ocasião como aquela? O rapaz, contudo, foi breve, biografou-se com simplicidade através de informes curtos e francos. Era empregado na cozinha de portugueses acolhedores, que o faziam encarregado da bacalhoada acessível à numerosa freguesia, em atividade regular no Porto. Fluminense de origem, buscara o Rio com o sonho maravilhoso de todos os moços pobres do interior, que imaginam na metrópole o Eldorado das miragens de Orellana. Não conseguira, entretanto, senão a colocação humilde em casa de pasto, embora vivesse de livro às mãos. Estudava, mas salientava, desalentado. A sorte lhe fora incrivelmente adversa. Onerado de compromissos na órbita da família, vira o pai morrer, quase sem recursos, minado pela peste branca, e presenciar a loucura de sua mãe, desvairada de dor sobre o cadáver do companheiro, e mais tarde internada, com ficha de indigente em hospício da capital. Sobravam-lhe ainda 4 irmãs para cuidar. Ganhava pouco e mal conseguia atender ao constante dreno doméstico. Agrupou, em palavras rápidas e respeitosas, diversas questões pequeninas que lhe apoquentavam a mente, detendo-se, porém, no caso materno, com minudências curiosas a lhe revelarem a grandeza do sentimento afetivo, e, por fim, imprimindo significativa reverência ao timbre de voz, pediu-me conselho, asseverando-se informado quanto aos meus estudos de magnetismo. Não poderia, de minha parte, prestar-lhe socorro? Reparando, talvez, a ponta de sarcasmo que me assomou ao sorriso de gozador impenitente, consertou o passo, acentuando que, se me não fosse possível a visita direta ao internato, a fim de aliviar-lhe a genitora doente, esperava que eu lhe desse, pelo menos, algumas noções alusivas ao assunto. Ante a sinceridade cristalina e a beleza do devotamento filial que ele aparentava,
Por pouco lhe não pedi desculpas pela ironia silenciosa de momentos antes e assenti. Realmente, expliquei, não me confiava a experiências do teor daquela que me solicitava, mas dispunha de literatura valiosa e aproveitável. Ceder-lhe-ia com prazer o material que desejasse. Combinamos o encontro para o dia seguinte. Apareceu Manuel pontualmente à entrevista, ouvindo-me atencioso, como se ele estivesse à escuta de informações relativas a tesouros ocultos. Acreditando falar muito mais comigo mesmo, recordei, para começar, a figura de Mesmer. Manuel, contudo, não se mostrou leigo no assunto. Frederico Mesmer era para ele velho conhecido. Reportou-se, de modo simples, às leituras em francês a que se consagrava cada noite, em companhia de anônimo poliglota do subúrbio, e referiu-se à clínica do grande magnetizador na Place Vendôme, qual se houvera morado em Paris ao tempo de Luís XVI. Sabia quantos reveses o valoroso professor havia sofrido para provar as novidades científicas de que se sentia portador. O rapaz chegava a conhecer o texto do voto vencido, com o qual de Jussieu, abre parênteses, nota, Antônio Laurent de Jussieu, 1748-1836. Nota da editora. Fecha parênteses. O fundador da botânica moderna se revelava o único amigo da verdade, na comissão indicada pela Sociedade Real de Medicina, a fim de apurar a realidade dos fenômenos magnéticos. Agradavelmente surpreendido, senti-me à vontade no comentário aberto. Recordei de Puységur, anotando-lhe os experimentos preciosos, quando, mordiscado de curiosidade, passeava no salão a gritar, inquieto, para os ouvidos de seus pacientes: dorme, dorme. E, num desfile de impressões do brasileiro que vive de frente para a Europa, falei-lhe de Brede, de Liebald, Bernheim e Charcot, especificando as características das escolas de Nancy e de Paris. Alinhei minhas próprias observações, e Manuel, então silencioso, me assinalava as palavras como se fora deslumbrado e ditoso devoto à frente de um semideus. Recolheu, contente, a copiosa literatura em português e francês que lhe pus nas mãos ávidas e partiu. De quando em quando me procurava, gentil, em visitas apressadas a que, por minha vez, não prestava maior atenção. A vida abriu-me caminho por outros rumos, no seio do matagal humano, e, à maneira do seixo que rola para o mar, impulsionado pelos detritos que descem da serra, a golpes irresistíveis da enxurrada grossa, ao invés de seguir no curso de águas pacíficas, avancei no tempo, através de peripécias mil, na política e na imprensa, incapaz de erguer-me à esfera transcendente das cogitações religiosas. Quando, em 1916, voltei da Europa com largo programa de serviço pró-adesão do Brasil aos aliados, na culminância da batalha jornalística, eis que me aparece o Manuel, em pleno escritório, num singular extravasamento de alegria.
forçara portas e afrontar auxiliares neurastênicos para ver-me e apertar-me nos braços. Doutor Medeiros, enfim, clamava ofegante. Há quanto tempo, meu Deus, há quanto tempo? Respondi-lhe ao abraço com um sorriso forçado, porque nesse mesmo instante deveria avistar-me com Lauro Miller a respeito de solenes decisões na campanha popular desencadeada. Desejei provocar a retirada do importuno que deixava transparecer nas bochechas de quarentão maduro aquela mesma alegria robusta do tempo de Floriano. A conversação dele fazia-se absolutamente imprópria, a meu ver, em semelhante ocasião. Entretanto, Manuel não me ofereceu qualquer oportunidade de censura cordial ao seu procedimento. Eufórico, palavroso, desaparafusou a língua e narrou êxitos sobre êxitos. O magnetismo desvendara-lhe estradas novas. Conseguira milagres. Mantinha correspondência ativa com estudiosos ilustres da França. Apresentava, garboso, conclusões próprias acerca do desdobramento da personalidade. Enfileirava apontamentos especiais sobre o sistema nervoso. Engalanava-se com dezenas de casos raríssimos de cura, inclusive o da própria genitora, que se reequilibrara e ainda vivia. E acrescentava informes referentes ao jardim doméstico, sem me oferecer um minuto para qualquer consideração. Casara-se, possuía 3 filhos que pretendia apresentar-me. A esposa e ele acompanhavam carinhosamente as minhas páginas em, abre aspas, à noite, fecha aspas. Convidava-me a visitar-lhe a família. Quando chega ao recinto o ex-ministro, fitando-me com assombro, como se me surpreendesse na companhia de um louco. O antigo quituteiro do restaurante português não se deu por achado ouvindo declinar o nome do respeitável político. Iluminaram-se-lhe os olhos, cobrou ânimo novo e, sem mais nem menos, recomendou-nos frequência assídua às sessões espíritas a que se dedicava nas noites de terças e sextas-feiras, junto de amigos e estudantes do Evangelho, encarecendo a necessidade de homens espiritualizados na administração do país. Reportou-se a Bittencourt Sampaio com frases quentes de aplauso. Sacou do bolso, que denotava a prolongada ausência da lavanderia, seboso maço de papéis e leu, em voz estentórica, a primeira mensagem de Bezerra de Menezes no grupo Ismael, através do médium Frederico Júnior, e, longe de parar, abriu diante de nós maltratado volume do Novo Testamento, combinando a leitura de alguns textos com as páginas de Allan Kardec, ao mesmo tempo que indagava de minhas impressões acerca da Casa dos Espíritas em Paris. Mastiguei uma resposta qualquer, e Manuel, absolutamente incapaz de entender a minha inadaptação às verdades de que se fizera pregoeiro, continuou exaltando os imperativos de renúncia e de sacrifício para nós ambos, como se fora trovejante doutrinador em praça pública. E, quando se inclinava ao comentário de reencarnações passadas, afirmando ter vivido ao tempo de Gengis Khan, mal sopitando a vergonha que aquela intimidade me provocava,
recomendei-lhe silêncio em tom autoritário e descortês. O pobre amigo empalideceu e, enquanto o ex-ministro de Venceslau Braz erguia para mim o olhar perscrutador, informei, implacável, indicando Manuel estarrecido. Lauro, tenho aqui um ex-empregado requerendo nossos préstimos. Não é má pessoa, mas enlouqueceu de repente. Guarda a mania do espiritismo e eu desejava seus bons ofícios para que o infeliz obtivesse tratamento acessível na Praia Vermelha. Creio que não precisará do internato em regra, mas não pode prescindir de algum contato com o hospício. O grande político levou o caso a sério e respondeu sem hesitar: esteja descansado, farei por ele quanto possa. Nunca me esquecerei do olhar humilde que Manuel me dirigiu sem a menor reação, com duas grossas lágrimas, ao despedir-se cabisbaixo, sem mais uma palavra. Depois, a vida continuou rolando, arrastando-me em seu torvelinho trepidante, mas o meu antigo aprendiz de magnetismo não mais me apareceu no caminho. Política, jornalismo, aventuras. Eis, porém, chegado o momento em que meus olhos se turvaram, como que embaciados por espesso véu. Era o sono? Era a morte? Que sabia eu? Compreendi apenas que não era mais possível brincar com a inteligência. Indefinível pavor do desconhecido me assaltava o coração, afogado em lágrimas que eu não conseguia derramar. Densa noite envolvera-me de súbito e eu gritei com toda a força dos pulmões cansados, clamando por enfermagem e socorro que se me afiguravam distanciados para sempre. Em que tenebroso lugar minha voz vibraria agora sem eco? Que ouvidos me captariam as lamentações? Por quanto tempo supliquei apoio naquela posição de insegurança? É inútil formular indagações a que não poderemos responder. Um instante surgiu, contudo, em que percebi junto de mim prateada luz. Alguém se aproximava, dando-me a ideia de piedoso visitador, remanescente talvez de São Bernardo, ou salvador de viajantes perdidos nas trevas. Diante do meu deslumbramento, a claridade cresceu, e uma voz que jamais ouvidei saudou alegremente: Doutor Medeiros, Doutor Medeiros. E o Manuel surgiu fulgurante de rara beleza, ante meus olhos assombrados, estendendo-me os braços fraternos. Quietou-se-me então o raciocínio humano, apagaram-se-me os pruridos da inteligência. Manuel, aureolado de sublimada luz, era para mim agora um verdadeiro redentor. Confiei-me ao seu carinho, copiando a rendição da criança assustada que se refugia no seio materno, e uma vida nova começou para mim, somente imaginável por aqueles que sabem sobrepairar ao turbilhão de mentiras humanas, para escutarem, de alguma sorte, a mensagem renovadora dos companheiros que atravessaram a cinzenta e gelada fronteira do túmulo. José Joaquim de Campos da Costa de Medeiros e Albuquerque, 1934. Pernambucano de talento multiforme.
poeta, contista, novelista e crítico, brilhante jornalista e conferencista, membro fundador da Academia Brasileira de Letras, autor de preciosa bagagem literária. Chico Xavier. Falando à Terra, espíritos diversos. Paz e luta. Joana Angélica. Muitas vezes, a pretexto de servir a Jesus, fugimos para a sombra quieta do claustro, abandonando a luta em que o Mestre espera de nós a colaboração salutar. Mal nos sabe a escolha, porque, em semelhante contemplação, cultivamos a inutilidade e acordamos ao clarim da morte, na condição do pássaro de asas entorpecidas. Diz-se que é preciso aborrecer o pecado, buscando o recanto silencioso da virtude improdutiva e anestesiante, sem o que não abominaremos Satanás e as suas obras. Não traduzirá, porém, essa atitude ruinoso descaso para com o mundo e para com as almas que o Senhor nos confiou aos cuidados e salvaguarda? Fora preciso que o amor não passasse de escura mentira para crermos em nossa salvação exclusiva, com deplorável esquecimento dos outros. Um soluço de criança na terra destruiria o céu que a teologia comum criou para atender, em caráter provisório, às nossas indagações. O clima de contrastes em que a inteligência da criatura se alarga e evolve, propiciando-lhe dificuldades e sombras temporárias, é, na essência, a paisagem indispensável ao crescimento do espírito para a vitória do amor no coração do homem e no caminho da humanidade. A paz resulta do equilíbrio e não da inércia. Jesus, no madeiro, desfrutava a tranquilidade dos que podem desculpar o mal e esquecê-lo. Pilatos, na suntuosidade do pretório, conservava um espírito vacilante e atormentado, que o arrastaria por fim ao suicídio. O lago calmo costuma resumir-se a depósito de lodo estanque, enquanto a água corrente, rolando sem cessar sobre a escarpa, chega pura aos lábios ressequidos do homem. A santidade não depende da máscara. Há príncipes da fortuna e da inteligência, da autoridade e da fama, os quais, embora situados entre a poltrona macia e o louvor incessante dos grandes e dos pequenos, se esforçam no serviço aos semelhantes, obedecendo aos ditames da reta consciência. E há mendigos esfarrapados e sedentos, que elevam mãos postas aos céus, praguejando mentalmente em desfavor do próximo. Muitos homens, aparentemente santificados, por viverem repetindo orações comoventes, são almas leoninas que se reconhecem necessitadas de constantes preces e de meditação, para não caírem na soez armadilha da própria impulsividade. Ao passo que temperamentos pacíficos, de exterior indiferente, por não respirarem na comunhão contínua dos sagrados ensinamentos, são espíritos enobrecidos na fé, superiores às tentações da calúnia ou da dor, que já sabem jornadear na terra, achegados a Deus sem as teias de qualquer empecilho humano. Ninguém abandone a luta,
crendo conquistar assim a paz. Nenhum general experimenta o soldado em relvas floridas, e alma nenhuma se elevará ao cume da purificação sem as provas compreensíveis e justas do sofrimento. No combate interior às inclinações menos dignas, ante as circunstâncias do mundo externo. Muitas almas piedosas recolhem-se aos mosteiros, procurando, debalde, no afastamento da tentação, a serenidade e a alegria que lá não encontram, porque, ainda aí, o lírio que adorna o altar procede da lama desconhecida. A vela que arde em memória dos anjos consome a cera extorquida às abelhas laboriosas. O centeio que fornece o pão abençoado à mesa nasceu e cresceu na cova anônima do solo estercado. E a seriguilha que cobre a carne em contemplação foi roubada à ovelha ou ao algodoal, que produz sob a chuva e sob o vento. Muitos encontram luta amarga onde procuram as doçuras da paz, porque a serenidade legítima provém das obrigações bem cumpridas no quadro de trabalho que a realidade nos designa. Conflitos e atritos vibram em toda parte, porque, em todos os recantos, o espírito suspira por ascensão. Aceitemos os desafios do mundo sem temer o pecado, as trevas, o lodo, a morte. Como sustentar a beleza e a ternura do lume, se não desculparmos a dureza e a fealdade do carvão? A vanguarda do trabalho é uma arena de que não nos cabe fugir. Defendamos em suas linhas a nossa posição de serviço, amando e agindo, imaginando e elaborando para o bem, e o Senhor, por certo, nos fará divina mercê. Madre Joana Angélica de Jesus, 1822. Abnegada e valorosa freira baiana, dedicou toda a sua vida a Deus e à glória maior do convento que dirigia, à porta do qual desencarnou heroicamente, varada pelas baionetas inimigas. Os brasileiros veneram-na como mártir,